Sheminai cantará na vaz. Eu cumprirei as promessas que eu tenho com esta obra. Sheminai cantará na vaz. Apenas confiai, Sheminai cantará na vaz. Apenas ficai na certeza que eu vou fazer grandes coisas neste lugar. Sheminai cantará na vaz. Vou eu trazer vidas para este lugar. Vou eu, Sheminai cantará na vaz, alargar esta tenda, Sheminai canta. Vou eu trazer, Sheminai canta, aqueles que se encontram, Sheminai canta, carente da minha palavra, Sheminai cantará na vaz. Nenhuma promessa que eu tenho falado a respeito desta igreja, Sheminai cantará na vaz, elas vão se cumprir, Sheminai cantará na vaz. Apenas creia e confia que eu sou o Deus desta igreja, eu sou o Deus deste lugar. Apenas creia, apenas confia que eu estou no controle. Eu estou no controle desta obra. Sheminai cantará na vaz. É necessário que vós venha crer, venha confiar. Sheminai cantará na vaz. Vós está ainda, Sheminai cantará na vaz, no processo da Sheminai canta, mas vós será aprovado e a minha glória descerá neste lugar. E eu, aquilo que eu falo, eu cumpro, e tu verás que eu farei maravilhas e trarei vidas para este lugar. Pai, que abençoe, Pai, esta igreja, Pai, em nome de Jesus, que o teu povo diga amém. Profeta, que Deus abençoe a todos, né, irmãos? Vamos entrar na mensagem. Irmãos, só avisando, domingo é o nosso culto de adoração. Ontem foi o nosso culto de oração, que foi uma bênção. E Deus vai operar cada vez mais. E vamos se alimentar das promessas, né, irmãos? Eu não olho mais para a dificuldade, não quero saber da tempestade. Quero saber quem está no barco comigo, né? Então, irmão, quem está no barco é o Senhor. Então, vamos se tranquilizar. E dependendo da quantidade ou não, irmão, você tem que observar uma coisa: procurar sempre dar o seu melhor. Porque quando a gente dá o melhor, o Senhor, Ele nos honra, né? O Senhor, Ele nos honra. E o Senhor é fiel. Amanhã eu vou fazer uma visita no HGF, se Deus quiser. Irmãos, eu estou com a mensagem, estou com 2 mensagens na cabeça. Estou com 2 mensagens na cabeça. Faz tempo que eu estou querendo trazer essa mensagem na área da prosperidade, mas infelizmente é difícil eu pegar uma quinta-feira a igreja em peso, né? Mas o meu coração está em Juiz, sei nem o que está em Juiz. Juiz 6, 13. Juiz 6, 13, né? Que Deus abençoe os louvores, a palavra, né? Vamos abrir aqui o livro de Juiz. Deixa eu ver o que é que tem Juiz. Juiz 6. Juiz capítulo 6. Eita, é forte. Juiz capítulo 6, versículo 13. David Reindrich. Amém? Vocês encontraram aí? Diz assim, irmão, 13. Gideão lhe respondeu: Ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? Onde estão todas as tuas maravilhas que nossos pais
nos contaram, dizendo: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos medianitas. Versículo 14. O Senhor virou-se para ele e lhe disse: vai nesta tua força livrar Israel da mão dos medianitas. Não sou eu? Não sou eu que estou te enviando? Gideão lhe respondeu: meu Senhor, com que livrarei Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Irmãos, deixa eu... Show. Uma coisa que é interessante, irmãos. E o tema que eu vou deixar aqui nessa mensagem é uma frase: vai na tua força. Essa é a mensagem. Vai na tua força. Preste atenção, irmãos. Por que no livro tem essa palavra juízes? Né? Por quê? Porque ela está no plural. Se ela tivesse no singular, de juiz, juiz Natan, ela está no plural. Juízes. O que é o juízes? Juízes vem de juiz. O que é o juiz? Aquele que julga, tanto para defender a causa. Então, irmãos, eu tenho que ter um pouquinho de paciência, eu vou ter que me aprofundar na história para vocês poderem entender. Vamos lá para Moisés. Presta atenção. Dos que saíram do Egito, os hebreus passaram 40 anos. 40 anos no deserto. 40 anos. 40 anos eles passaram no deserto. E o que acontece, irmãos? Haviam a totalidade da população, mais de 1 milhão de seres humanos. Segundo as histórias relatam, entre homens, mulheres, crianças, daria em torno de mais de 2 milhões de pessoas que saíram do Egito. E o que acontece? O que acontece? Desses mais de 2 milhões que saíram entre família, segundo os sábios falam que só em homem dava mais de 1 milhão.
desses mais de 1 milhão de pessoas, só teve 2 descendentes que entraram na terra prometida. O deserto, ele durou quantos anos? 40 anos. A trajetória do Egito até a terra prometida, ela gera em torno de 3 meses de caminhada. E por que é que essa trajetória durou 40 anos? Segundo os sábios falam que foi devido à incredulidade dos hebreus de ele estar murmurando. Uma coisa que você tem que aprender é que se Deus te colocou no deserto para você caminhar no deserto, pode ficar ciente, Ele não te levou para o deserto para você morrer, não. E se vocês observar, essa mensagem que eu estou trazendo aqui tem tudo a ver com o que Deus já falou nessa noite, usando a boca do diácono Samuel, que eu te coloquei nessa situação. Para quê? Para te amadurecer, para tu adquirir confiança em mim e saber que eu sou Deus. Só, irmãos, que durante esses 40 anos Deus nunca abandonou os hebreus. O Senhor estava com os hebreus 24 horas, durante a noite e durante o dia. Ele alimentou 40 anos essa grande população. Durante 40 anos, aprenda uma coisa: se Deus te colocou em uma situação difícil, quanto mais tu abrir a tua boca para murmurar, mais o deserto vai durar. Mais o deserto vai durar. Quanto mais tu reclamar, mais o castigo vai durar. Uma coisa que era para ser 3 meses, durou 40 anos. E desse período dos 40 anos, mais de 1 milhão morreram no deserto. Deus, ele tinha promessa com todos. E o que é que ocorreu? Devido à murmuração, muitos morreram no deserto. Deixa eu te dizer uma coisa: se Deus te colocou em uma situação, é porque Ele quer te preparar, é porque Ele quer te trazer um amadurecimento. Existe uma razão, irmão, para isso. Existe uma razão. E nós não podemos fazer, irmão, que nem os hebreus, murmurar, reclamar. O que é que nós temos que fazer, irmão? É ter paciência. E nós temos que aprender com Davi, que ele o quê? Ele aprendeu a ter paciência. E Davi não tinha paciência, irmão. Ele aprendeu a paciência com quem? No Senhor. Eu também, irmão, é uma pessoa o quê? Impaciente. E vivemos uma era hoje, o que, irmão? O que que ocorre? Essa era que nós vivemos hoje, da impacialidade. E vivemos em umas circunstâncias hoje que a maioria da população estão tendo crise de quê? Crise de ansiedade. E a ansiedade, ela gera a depressão. Por quê, irmão? Porque nós queremos o quê? Resolver os nossos problemas hoje. E o Senhor pede o quê, irmão? Que nós venhamos o quê? Ter paciência. Ter paciência. Então, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto você estiver murmurando nesse deserto, de não querer aceitar, mas o Senhor vai adiando. Mas o Senhor vai adiando.
O segredo qual é, irmãos? É erguer a cabeça. E o Senhor está me dizendo aqui, olha o que o Senhor está me dizendo aqui, que o segredo é ter a cabeça de camelo. É coisa que vem na hora, irmão, não é coisa que eu penso não. O Senhor está me dizendo aqui, filho, para aguentar o deserto tem que ter cabeça de camelo. Por que, pastor, cabeça de camelo? Porque o camelo, irmãos, se você for estudar, nunca estudei não, mas é coisa que Deus me dá aqui na hora. Se você estudar a natureza do camelo, primeiro, o camelo ele reserva a água dentro do seu próprio corpo para 7 dias ou mais. Ele não se desgasta. E outra coisa que você deve aprender: não deve ligar para o que você está vendo. Só caminha. Só caminha. Só caminha e vai reservando as energias. Então, irmão, quer vencer o deserto? Tenha a cabeça de camelo. Por quê, pastor? Já observou como é que o camelo anda? Devagarzinho, passo a passo, sem pressa. Mas ele vai chegar lá, né? Já viu como é que o camelo anda? Então, irmão, tenha a cabeça de camelo para você poder vencer o deserto. Não gaste as suas energias no deserto. Ande passo a passo. E assim você vai vencer, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa. Para você, a gente continuar aqui, ó. Aprenda uma coisa. Guarde isso. Primeiro, se Deus te colocou no deserto, é porque Ele se responsabiliza. Segundo, enquanto você estiver murmurando, enquanto você estiver preocupado, o teu deserto vai demorar. Se é para demorar 1 semana, Deus adia para 2. Se você continuar murmurando, Deus vai adiando. Como fez com os hebreus, que uma viagem de 3 meses durou 40 anos. E desses 40 anos, muitos morreram. E Deus, Ele tinha promessa com todos. E a Bíblia vai dizer o que, irmão? Que entrou uma geração que não conheceu Deus. Isso está lá em que, irmão? Em Juízes capítulo 1. Só 2 dos que saíram do Egito, 2 descendentes que entraram. Só quem entrou foi o Josué com sua descendência e Caleb. Somente eles. E quando esse povo, irmão, se foi, a presença do Senhor também se retirou. E aí, irmão, que entra os juízes. Segundo a Bíblia conta que a Bíblia tem um registro de 13 juízes. E um dos últimos juízes, quem era? O último foi Samuel. O que é que ocorria, irmão, do juiz? Quando os hebreus, quando o povo de Deus, eles eram atacados, o Senhor escolhia um para defender. E olha a situação, irmão. Olha como Deus vai escolher. E o que eu vou dizer aqui, irmão, tem tudo a ver com o que eu disse para o Natan ontem, no culto de oração. Eu disse: Natan, preste atenção. Que Deus, Ele cria o acaso. E quando Deus ele vai entregar algo para nós, Ele cria, quando a nossa mente não enxerga. Ele cria o acaso. Quando a gente pensa que está tudo acabado, que nada mais vai acontecer, é aí que Ele cria o acaso. Então, irmãos, de uma situação difícil, Deus, Ele cria o acaso. E você tem que prestar atenção nisso, irmão. Em que, irmão? E muitas vezes, irmão, às vezes a gente fica na expectativa de muitas vezes
Ai, a gente cria aquela fantasia, irmão. Eu quero a minha bênção assim, 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 assim. Ela vai ser assim, assim, assim. E não, irmão, muitas vezes Deus ele pode pegar uma Zé drogada e transformar numa missionária. Deus ele pega uma oprimida e transforma numa obreira. Deus pega um peregrino, uma pessoa que anda sem rumo e vai moldando e vai trabalhando e transforma num levita. Então, irmão, Deus ele cria o quê? Deus ele cria o acaso. Deus ele cria o acaso. Por isso, irmão, que você tem que prestar atenção. A história de Gedeão, irmão, ela é muito rica. Deus escolheu Gideão para ser juiz, para defender o povo de Deus. E olha a situação, irmão. A história vai narrar e vai dizer o quê? Que ele era o menor. Quantos de nós aqui não é o menor? Quem já se sentiu menor? Eu sempre me achava, quando era infantil, sempre me achei um dos menores dos menores. E assim, Deus, essa semana eu estava meditando, sabe, Samuel? Eu tenho 3 irmãos, uma irmã e 2 irmãos. Um preso, porque se casou com uma pessoa errada e não deu ouvido o que Deus disse. Deus falou para ele: não casa com essa mulher, não casa. Endureceu o coração para não ouvir a voz do Senhor. Aí a própria mulher botou na cadeia, está lá cumprindo a pena. O outro usa droga desde os 10, 11 anos, vive embriagado, diante da sociedade é uma vergonha para a família. Minha irmã só quer saber trabalhar, se formar, arranjar um bom partido. Aí eu estava olhando assim para mim, sabe? Davi Andrade, o rejeitado. Deus ele estava me trazendo a memória, sabe, Samuel? Dos 3 filhos, o meu pai era o único que se mantinha mais distância de mim. E ele sempre tinha mais afinidade com Jacó. Quando Abraão, antes de entrar no mundo das drogas, ele também tinha afinidade. E eu sempre fui o mais rejeitado. E o meu pai sempre investiu mais no meu irmão, que usa droga. O Jacó sempre gostou de estar mais perto do pai. Eu não, irmão, sempre mantive distância. E eu senti, por diversos anos, irmão, carregava isso. Eu tinha tudo, irmão, para ser uma pessoa ruim. Tudo para ser uma pessoa ruim. Quantos não ofereceram entorpecente para mim? Nunca quis, nunca tive vontade. Nunca, irmãos. Mas uma coisa que eu aprendi nessa caminhada: eu posso ter tido um caminho de rejeição, mas o Senhor ele nunca me abandonou, irmãos. Meu pai nunca me deu um par de sapato, nunca. Às vezes era minha mãe que ia na feira procurar um sapato usado para poder usar. Às vezes a minha avó que guardava uma sandáliazinha para consertar. Quantas chinelas de prego não usei. E virei adolescente, irmão. Sempre gostei de andar limpo, cheiroso. E às vezes, muitas vezes, irmãos, não sei porque é que Deus está me levando para essa linha de pensamento. Muitas vezes eu queria lavar o cabelo, às vezes inventar na casa do amigo ou de uma tia: posso tomar banho? Aí aproveito, pegar o shampoo
lavava o cabelo. Fazia isso, irmão, quando era criança. Aí virei adulto. Olha o que é que Deus me tornou, irmão. O rejeitado. O que quando estudava era chamado de vagabundo, que não queria, sabe, que não queria trabalhar. Aí hoje, um na cadeia e outro na vida das drogas, e eu virei pastor. O rejeitado é o que dá o orgulho. O rejeitado é o que dá o orgulho. E essa história que eu estou trazendo aqui sobre Gideão, o anjo aparece para ele. Segundo os estudiosos da área da angelologia, toda vez que você vê falando o anjo do Senhor, eles falam que é o próprio Deus em formato de anjo. E o anjo do Senhor apareceu para Gideão e disse assim: ó, varão valoroso, o Senhor é contigo. Por que o anjo do Senhor disse isso com Gideão? Qual era a ocasião que estava acontecendo? Veja só, irmãos. Toda vida, quando vinha o período da safra, os medianitas vinham e saqueavam tudo e levavam tudo para o seu povo. Em outras palavras, na linguagem cearense, eles assaltavam e deixavam o povo de Deus sem nada. E muitos dos hebreus daquela época, irmãos, eles tinham medo dos medianitas. E o que é que ocorria, irmão? Mesmo os medianitas assaltando, Gideão, ele não dava o seu braço a torcer. O que é que ele fazia? Ele fazia um plantio em um lugar escondido. A Bíblia diz que ele plantava no lagar. O que é o lagar, irmão? Um local, irmão, cheio de lama, um lugar úmido. E ele plantava. E ele, colocando a sua vida em risco, Gideão, ele fazia o quê? Ele não deixava de plantar. E o Senhor, vindo isso em Gideão, achou isso interessante. O que é que ocorre, irmão? O que é que nós podemos aprender com Gideão? Primeiro, irmão, dependendo da situação que está passando na tua vida, você não deve baixar a sua cabeça diante da dificuldade. Porque tem pessoas, irmãos, que não pode ficar uma manhã sem pão, que já vai morrer. E se for dormir só com um copo d'água, poxa, para ele já é um terror. Então, irmão, Gideão, diante dos olhos do Senhor, ele era o quê? Um homem valoroso. E era, irmão, o que eu enxergava em mim. Diante daqueles que me acusavam, eu não dava o meu braço a torcer, irmão. E sempre me alimentei o que, irmão? Das promessas. Apesar das circunstâncias que ocorrem em tua vida, você não deve, irmão, deixar de se alimentar das promessas. E nem, irmão, ficar balançando uma rede para esperar as promessas. É igual aquela semana. Ai, Senhor, eu quero um emprego. E o cara não tem coragem nem de sair de casa. Veja só, irmãos. Quando eu voltei de São Paulo, Deus falou comigo dentro do avião: quando você chegar no Ceará, lá atrás de emprego,
porque a pastora não vai pagar as passagens aéreas. E era uma dívida, irmão, de uns R$2.000 que eu tinha que pagar no cartão do meu tio. Pense no homem chato para negócio de cartão. Ó, com 24 horas que eu tinha descido do avião, irmão, peguei uma bicicletinha emprestada e saí andando em Mercantil. Ô moço, tá precisando de alguém não para trabalhar? Aí o dono do mercantil, rapaz, quer aprender a trabalhar com açougue? Eu disse, eu quero. Passei, irmão, 3 meses, irmão, sendo humilhado. O rapaz que me ensinava, me esculhambava de tudo que era jeito. E às vezes eu ia pro banheiro, chorava. E eu tinha que aguentar o emprego, irmãos. Depois desses 3 meses, resumindo a história, esse cara virou meu amigo, me ensinou de verdade. Fiquei quase 1 ano lá, terminei de pagar as passagens, entrei numa empresa maior e assim eu consegui comprar o meu primeiro carro. Eu tenho uma personalidade em mim, irmão, que eu posso apanhar, irmãos, mas eu não dou o braço a torcer. Enquanto eu estiver vivo, Samuel, eu estou lutando. Enquanto eu estiver vivo, tem que estar lutando. E é isso, irmão, que o Senhor enxerga em nós. Ser valoroso. Quando começou a igreja, irmão, esse ministério, imagine você aí pregando 3 meses só para as cadeiras, sem ninguém para te ouvir, nem mesmo você acreditando que essa igreja ia se desenvolver tanto. Entendeu, irmão? Uma coisa que você deve aprender é ser persistente. Deus, Ele te colocou, os medianitas estão vindo para te saquear. E aí, você vai fechar os braços? Vai se render diante das circunstâncias? Entendeu? Vai se render? Não, irmão. O Senhor é contigo, homem valoroso. Essa história aqui, irmãos, eu vejo, irmão. Hoje vocês veem a vida aqui do Samuel, do diácono Samuel. Samuel tem uma vida completamente diferente do que ele era antes, irmão. Uma pessoa presa nas suas mentalidades, irmão, em que o diabo aprisiona em quem, irmão? De se achar pequeno, de se achar fraco. Você é grande, você pode. Provérbios diz, irmão, aquilo que você pensar na tua mente. O profeta lê muito esse versículo. Se você crê, irmão, vai acontecer, vai se cumprir, irmão. Eu me vi, irmão, pastor, quando era criança. Olha, irmão, o que é que Deus fez. Eu me vi, irmão, eu sempre fui uma pessoa ousada. Senhor, eu quero uma mulher bonita, Senhor, para me poder me degostar. Olha o que é que Deus Ele cumpre, irmão, em tudo, irmão, aquilo que a gente almeja. Deus, Ele é fiel, irmão. Mas eu te digo uma coisa, irmão, eu vejo hoje, irmão, uma igreja, do modo geral, uma igreja fraca, que se curva não diante do diabo, mas se curva diante da dificuldade. E nós não podemos, irmão, se curvar diante da dificuldade. O Senhor, Ele é contigo. Você tem os seus valores. E eu lhe digo mais, irmão, seja Gideão. Seja Gideão. Quarto ponto, irmão, para você aprender. Gideão vai fazer um questionamento. Se o Senhor é comigo, por que é que tudo isso está vindo sobre mim? Por que é? Gideão, irmão, em outras palavras, ele estava dizendo: Senhor, eu quero uma resposta. Por que é que eu estou passando por esse deserto? Por que é que eu estou sendo assaltado? Por que é que a tua finança é um fracasso? Existe, irmão, por quê, irmão?
Por que é que você não cresce? Existe, irmão, por quê, irmão? E Gideão disse isso, irmão, na cara do Senhor. Imagine aí, irmão, vocês. Apareceu um anjo. A Ruth e a Aline tem que deixar o Samuel. E veio um anjo e diz assim: bom, Samuel Romão, o Senhor é contigo. E na mesma hora, quem é que tem coragem de ser ignorante na linguagem cearense? Tu tinha Natan, de ser ignorante com teu Deus? Tu tinha, Natan, de ser bruto e ignorante? Se às vezes, irmã, missionária, quando vem falar comigo que eu aumento o tom, ela já sente. E Gideão, irmão, ser ignorante na cara do Senhor. O Senhor é contigo, homem valoroso. Eu sou valoroso. E por que essas coisas estão acontecendo na minha vida? Cadê o Deus de meus pais que contar as maravilhas? Não foi os Deus de meus pais que nos tirou a gente do Egito? E por que eu estou levando essa vida? Tem que ter coragem, irmão. Tem que ter ousadia. Boa, Davi Andrade. Aí o que é que nós temos que aprender, irmão? Olha o que é que Deus vai fazer. O Senhor vai bater palma. Vai bater palma. O Senhor chamou ele o quê? De homem valoroso. O Senhor é contigo. Se fosse nós, irmão, na ótica humana, eu vou ser sincero. Acaba de me tratar mal, irmão, eu dar rascote e isso embora. Quarto ponto para você aprender. Deus, Ele habita dentro de você. Eu, irmão, vou te contar essa experiência aqui, ó, que eu vivo no dia a dia. O diabo, ele sempre fica procurando querer colocar, irmãos, preocupação sobre mim. Ou o financeiro da igreja, ou com as vidas da igreja. E na mesma hora, irmão, que o diabo ele tenta jogar, irmão, para querer me colocar meu desânimo lá embaixo, na mesma hora, irmão, o Senhor ele me fortalece. Calma, filho, eu sou contigo. Calma, eu vou providenciar. Te acalma. Entendeu, irmão? Eu tenho aprendido isso, irmão. A quê, irmão? A não dar ouvido. E tenho procurado evitar o quê, irmão? De estar comentando. Por quê, irmão? Porque o Senhor ele sempre envia. E o Senhor, irmão, Ele não falha. Ele não falha. Então, irmão, tenha coragem de questionar o Senhor. Porque pode ter certeza, irmão. Porque muitas vezes, irmão, a gente ora para todo mundo, faz campanha para os outros, e muitas vezes, irmão, nós não temos, irmão, coragem de falar o que a gente está sentindo. A gente não tem, irmãos. A gente não tem. A gente não tem, irmão. E tenha coragem, irmão. Desabafe, irmão, com o Senhor, que Ele vai se alegrar. E pode ter certeza que você vai se sentir até aliviado. Aí a outra coisa que o anjo falou, que ele deveria o quê? Livrar o meu povo. Aí Gideão vai e faz outro questionamento. Mas que eu estou vendo é o Samuel.
lá na rua, não era o nome daquela rua lá, nega, que a gente morava? Lá na Sabiá 174, onde começou tudo. Samuel, Deus vai fazer isso. Eu? Por quê, irmão? Porque eu só olhava para ele, irmão, não via nada. Aí o Senhor fala para Gideão: vai livrar o meu povo. Eu? Aí ele vai questionar: eu, Senhor? Eu sou o menor. Esse que eu estou vendo é o Natan Porto, onde o Senhor dizendo assim, na linguagem do pastor Isaac: vou te transformar, Natan Porto, num Sayajin. Aí o Natan: eu, Senhor? Eu sou tímido. E olha o que é que Deus tem feito, irmão, na vida do Natan. Se tornando um guerreiro, não só ele, mas os outros demais. Aí olha o que é que Gideão, ele vai: Senhor, eu sou o menor, a minha família é pobre, eu não tenho pau para dar num doido. Se ele fosse cearense, ele ia dizer isso. Como é, Senhor, que eu vou livrar? Vocês sabiam, irmão, que Gideão duvidou? Né? Parece que eu estou vendo na dúvida, parece que eu estou enxergando a Maria Donizeuda. Parece que eu estou enxergando a Maria Donizeuda. O Senhor disse que tu és a minha. Quantas vezes ela não quis escapulir, fugir? E Deus vai lá no profundo do íntimo, vai lá e fala, irmãos. Por quê, irmão? Porque o Senhor, Ele é fiel. E se num relacionamento, irmão, não tiver a mão de Deus, ele não anda. Ele não anda. Gideão era o menor da família, era o menor dos seus irmãos. Gideão era pobre, não tinha experiência de guerra, não tinha nada. Como é que ele vai? É a mesma coisa que acontece aqui no país, das facções. Mesma coisa. Deus dizia assim: Natan, eu vou te usar para acabar com tudo isso. Natan: eu, Senhor? Eu não tenho experiência de nada. E Gideão duvidou, o próprio Deus falando com ele. E tem gente que é assim, irmão. Quando há dúvida, o que é que a gente devemos fazer? Pedir um sinal, irmão. E Gideão, ele fez um sinal. Gideão, ele duvidou das promessas. Com relação à dúvida, irmão, o profeta, quando estava encerrando a carreira de palhaço, Deus começou a usar ele das profecias, que era cheio de dúvida. Será que é eu mesmo? Será que é o Senhor? E a gente, irmão, a gente pede sinal, irmão. E Gideão, ele pediu um sinal. Vocês sabem como foi que ele fez o sinal? Ele fez algo sobrenatural, irmão. É, Senhor, o Senhor me escolheu mesmo para defender o teu povo? Pois se o Senhor é comigo. Ele pegou um rolo de lã. Vocês sabem o que é um rolo de lã? Aquelas lãs de fazer. Hoje para nós aqui, aquelas coisas de crochê. Ele pegou e disse assim, ó, foi lá no meio do terreno, numa terra dessa, no terreno, e ele disse: Senhor, se o Senhor falou comigo, se o Senhor é comigo nessa batalha, eu vou dormir. Eu quero toda a terra úmida e essa lã sequíssima. Aí Gideão foi lá e foi dormir. Aí quando ele voltou, a terra toda encharcada de água e a lã seca. Aí ele, para tirar a prova dos 9,
fez ao contrário. Fez ao contrário, Natan Porto. Senhor, pois eu quero mais uma prova. Se o Senhor é comigo, eu quero toda a terra seca e a lã toda úmida, molhada. E aconteceu do mesmo jeito. Deixa eu te dizer uma coisa. Se Deus te escolheu para uma missão, Deus, Ele sempre vai te dar sinais. Ou usar a boca de profetas, ou usar uma pessoa da rua para falar contigo. Porque, querido, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Deixa eu te dizer uma coisa. Não se preocupa porque você não tem arma. Não se preocupe porque você não tem experiência. Ele se responsabiliza. Ele se responsabiliza. Depois desse sinal, o que ele fez? Foi escolher, irmão, os soldados. Foi escolher. E uma coisa, guarde isso para a tua vida que o Senhor está me dizendo aqui. E aqueles que têm promessa, aqueles que foram escolhidos para a obra, Deus sempre vai dar sinal que você é o escolhido. Deus, olha o que é que Ele está me dizendo aqui. Quando Ele foi separar Arão para ser o primeiro sacerdote, e o povo começou a murmurar, porque era irmão de Moisés, qual foi o sinal que Deus deu? Fez uma vara seca florescer e ainda brotar amêndoa. Está lá no livro de Êxodo. Quando Deus escolheu Moisés, que Moisés já estava com 40 anos no deserto, Deus deu sinal a Moisés que era com ele. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Pode tu estar passando a situação que for, Deus, Ele vai se revelar para ti, que Ele é contigo. Ele vai se revelar para ti. Ele vai se revelar para ti. Ele vai se revelar para ti. E nessa peleja, irmão, Ele, vou te dizer mais, Ele vai te colocar na peleja. Mas essa peleja, tu não vai pelejar. Ele quer você na peleja, mas nessa peleja tu não vai pelejar. Ele vai pelejar por você. Quando Ele foi separar, irmãos, o seu exército, foi em torno de uns 10.000 soldados. Os 10.000, entre 7.000 a 10.000, mais ou menos isso. Aí o Senhor falou para Gideão: tem muitos. Levou aquela quantidade de soldados. E o Senhor falou: o Senhor separou os que iam para a guerra. Olha o que é que o Senhor diz: aqueles que quando for ao rio forem tomar água, como toma um cachorro, separa. E aqueles que se curvar, pegar a água e levar até a sua boca, é o que eu separei. Desses quase 10.000 soldados, irmãos, só 300 foram separados. Deixa eu te dizer uma coisa. Na ótica humana, tem como, irmão, 300 soldados vencer um exército mais de 5.000? Não tem, irmãos. Desses 300, irmãos, não teve um que levantou uma espada para matar os medianitas.
O próprio Deus, irmão, pelejou por eles. Deixa eu te dizer uma coisa, isso daqui é profético. Guarda isso para a tua vida. Deus, Ele pode te colocar na tempestade, mas Ele vai estar na tempestade contigo. Tu pode achar que o barco vai virar, mas não vai. Ele está no barco contigo. Tu pode achar que o deserto vai te matar, porque tu não está enxergando um rio, porque tu não está enxergando uma poça de água para matar a tua sede. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Tenha a cabeça de camelo para você enfrentar esse deserto. Qual é a mentalidade do camelo? Só caminhar. Só caminhar. Só caminhar, caminhar, caminhar. Deus, Ele sempre vai estar, irmão, pelejando por você. Por quê, irmão? Porque você foi um escolhido. Pode o diabo estar dizendo mil minhocas na tua cabeça, dessa luta que tu está passando, dessas circunstâncias que estão ocorrendo na tua... Pode estar passando, querido, mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus, Ele está contigo. Olha só como foi que Gideão venceu os medianitas. Para finalizar, os 300 soldados foram para a guerra. E se você observar, se você que já assistiu o filme, vocês já assistiram o filme dos 300 espartas, os espartanos? Você já viu a história deles? Se você for ler o livro deles, tem a mesma semelhança dos Gideão, dos 300 soldados que Deus os separou, que eram os 300 guerreiros, os espartanos, os melhores homens bravos. Olha como é que Deus escolheu, olha como é que Deus venceu. Esses 300 soldados, eles carregavam uma tocha e o escudo. E eles iam marchando, ia bater no escudo. E os medianitas, quando viram isso, irmão, começaram a ficar com a sua mente confusa. E eles pelejaram entre si, irmão, se mataram entre eles. Deixa eu te dizer uma coisa, usando essa simbologia na área da espiritualidade. Quer vencer o diabo? Só com fogo. Só com fogo. Só vence o diabo se você tiver o Espírito Santo na tua vida. Só, irmão, somente. E não baixe a tua cabeça diante do que o diabo está dizendo. Se o diabo está te chamando de fracassado, mostra para ele que tu é um corajoso. Se o diabo está dizendo que tu não consegue nada na vida, mostra para ele. O meu pai, irmãos, quando tinha saúde, ele sempre chamava a gente de derrotados, que a gente não tinha nada, sempre. E muitas vezes eu enxugava minhas lágrimas e dizia: vou mostrar para ele que eu não sou o que ele está pensando que eu sou. E veja só, irmãos, hoje eu olho para a minha vida e tenho orgulho, irmão, daquilo que Deus fez na minha vida. Hoje eu sou uma pessoa transformada. Deus tem derramado bênçãos na minha vida. Por quê, irmão? Porque eu nunca baixei a minha cabeça para aquilo daqueles que estavam dizendo. E vou te dizer mais, irmão, a pancada de casa dói mais do que a de fora. Viu? A pancada de casa dói mais que os de fora. Nunca aprenda isso.
Nunca baixe a cabeça diante da dificuldade. Amém? Vamos ficar de pé? Que você possa ficar. Quero convidar aqui o profeta. Se você trouxe a sua oferta, irmão, não deixe de ofertar, tá bom? Hoje, graças a Deus, hoje eu paguei o aluguel da igreja. Convidar aqui Natan Porto para tirar mais um louvor, enquanto o profeta recolhe. E eu passo aqui o resto do trabalho para o Diácono Samuel, orando e abençoando a tua vida. Amém? Que Deus abençoe. Glória a Deus. Mais uma vez eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar,
ajudar, ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Não temas, filho meu. Não temas, filho meu. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando para ir pra cá, está causando dúvidas, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só que vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Sou eu, Espírito Santo da verdade. Deus de infinita misericórdia. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor Jesus, pela tua, Senhor, misericórdia, Senhor, pela bela palavra, Senhor, que tu entregou, Senhor. Ah, Jesus, é uma palavra melhor do que a outra, Senhor. Oh, Jesus, obrigado, Jesus, por nos ensinar, Pai, a ter confiança em Ti, Jesus de Nazaré, a não duvidar e não questionar, cantará na voz, cantará na voz. Lembra de Josué, cantará na voz, era o menor entre os irmãos, cantará na voz, e por causa disso, cantará na voz. Os irmãos mais velhos recantaram na voz, sentiam inveja, recanta, porque o seu pai recantará na voz, adorava, recantará na voz, elogiava muito, recantará na voz. O filho mais novo recantará na voz, e o seu irmão recantará na voz. Jogaram, recanta, no deserto, recantará na voz, para ser vendido, recantará na voz, como escravo, recantará na voz. Mas Josué não recantará na voz, mesmo naquela situação, recanta difícil, ele não se esqueceu de mim, ele acreditou, recantará na voz, e foi vendido como escravo, recantará na voz. E olha, foi que eu fiz depois de algum tempo, tornei ele um grande homem, recantará na voz. Ele tinha sabedoria do que eu dei a ele, recantará na voz. Completava sonho, recantará na voz. E reconhecia que tudo vinha de mim, recantará na voz. O tempo da fartura, recantará na voz. Eu dei sabedoria, recantará na voz, para aproveitar aquele tempo, recantará na voz. Porque viria o tempo de seca, recantará na voz, de fome, recantará na voz.
E eu dei sabedoria a Josué, cantar na voz, para guiar aquele povo, cantar na voz. E eu fiz o grande coisas acontecer. Os irmãos se encontrarem de novo, cantar na voz, e se arrependerem, cantar na voz dos seus atos, cantar na voz. As consequências que eu permito, cantar na voz, é para você crescer, cantar na voz, para você poder confiar em mim, cantar na voz. Assim como Josué confiou, cantar na voz. Dei vitória, cantar na voz, para o povo dele, cantar na voz. E por causa dele, cantar na voz, o povo de Faraó também foram abençoados, cantar na voz. Por causa de um homem justo, cantar na voz, o injusto também foi abençoado, cantar. Oh, igreja, não é mais tempo de duvidar, cantar na voz. O que eu posso fazer? Recantar na voz. Muitos se afastam de mim, cantar na voz, porque não confia em mim. Se realmente tivesse focado em mim, cantar na voz, não ficaria, cantar na voz, preocupado do que teu irmão está fazendo do teu lado. E eu oraria somente para mim, que sou autor da tua fé, cantar na voz, que sou Deus, cantar na voz de Israel, cantar na voz, porque eu sou o que sou, cantar na voz. Aprenda a confiar em mim, cantar na voz, e tu verás o que eu há de fazer, canta. Está faltando confiar em mim, canta, e não duvidar e não ficar em dois pensamentos. Vocês têm ficado em dois pensamentos. Se eu há de fazer, presta atenção, recantará na voz do que eu venho falando, recantará na voz todo este tempo. Aprendei comigo, recantará na voz, porque eu tenho o melhor para cada um. Está aqui, recantará na voz. Eu deixei, recanta a palavra, recanta, para que tu encontrar a resposta para o teu coração, recanta. Quer falar comigo, recantar na voz. Se entrega, recantar na voz. Verdadeiramente, recanta. Porque eu te dei essa espada, recantar na voz, não foi para ficar guardado. Oh, glória! Eu te dei essa espada para tu usar, recantar na voz, não para apontar o teu irmão, recantar na voz, mas para orientar a verdade, recantar na voz, a verdade que leva para a vida eterna, recantar na voz. Eu te dei a espada para enfrentar o mal, recantar na voz. Tenha fé, recantar na voz, e vocês verão a minha vitória em cada um. E eu aqui abençoo todos, e todos vão em paz. Amém, glória a Deus. Entrega, finaliza a oração, já, por favor. Glória a Deus.
proteção de Deus. Pai maravilhoso, te agradecemos, Senhor, nesse instante. Te agradecemos por mais um dia estar na Tua presença, Senhor. Como é bom estar na Tua presença, como é bom aprender de Ti, a Tua palavra santa, a Tua palavra que restaura, liberta a vida do homem, Senhor. Abençoa nós aqui, Senhor. Abençoa, Senhor, esta igreja, esse ministério, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que Tu possas, Jesus, ter operado em cada vida, que Tu possas ter calado em cada vida, Senhor, nesta noite, para não se angustiar com as tribulações, com as perseguições, Senhor. Oh Deus, acalma a tempestade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, vai chegar um tempo de abundância na nossa vida, Senhor, e que nós vamos cantar o hino da vitória, Senhor. Em nome de Jesus, despeça a Tua igreja em paz, Senhor, e nós vamos sair daqui alegre, regozijado na Tua presença, Senhor. Muito obrigado por ter calado em cada coração aqui, Senhor. Oh, desperta o Teu povo para vir Te buscar mais e mais, para aprender da Tua palavra, Senhor. Desperta, Deus, desperta aquele que está sem força, aquele que está sem ânimo, Senhor. Desperta, incomoda, Senhor, para vir Te buscar, Senhor. Não deixa o inimigo cagar, Senhor, a vida deles, Senhor. Liberta, Senhor, transforma. Jesus, desperta, em nome de Jesus. Abençoa o pastor, Senhor, da Bahia mais graças, Senhor. Sei na vida dele, Senhor, na vida da missionária. Abençoa essa família, Senhor. Tu sabe como trabalhar, Tu sabe como suprir as necessidades. Senhor, então nós agradecemos por tudo, Senhor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Pai nosso, Pai no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia dai hoje, perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos a quem tem pedido. Não deixem cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. O poder agora é dado para todos sempre. Amém. Glória a Deus.